Pessoal do canal, você que está me assistindo agora, mais uma reflexão para nós aqui, ó. Tô fazendo esse processo aí de enxertia. Eu tenho esse pé de abacate aqui no quintal e eu vou fazer esse processo de enxertia nele. Eu tenho que cortar as folhas, né? A maioria das folhas, como vocês estão vendo. Eu vou cortar as folhas, vou cortar o tronco dele, a parte do tronco, né? Vou fazer o corte no caule e vou fazer a enxertia. Acompanhem no vídeo, vocês vão ver como que funciona. Você pode estar fazendo aí na tua casa também, que dá super certo. Esse tipo de enxerto eu estou fazendo com o próprio galho do abacate, mas eu poderia colocar uma outra fruta, um galho de uma outra fruta que iria produzir a outra fruta, né? No mesmo ramo. É uma técnica até muito conhecida, mas talvez você não tenha visto ainda, mas é interessante. Depois eu vou estar isolando o caule, né? Fazendo isolamento do caule ali, e vocês vão ver como que funciona. É muito interessante esse vídeo. Eu creio que vai dar para vocês entenderem um pouco a respeito do assunto e até mesmo fazer na tua casa. Fique aí, não sai daí, assista esse vídeo até o final. Tem uma passagem na Escritura, na Bíblia Sagrada, que diz o seguinte: fomos cortados do natural zambujeiro e enxertados na oliveira. Olha só que texto interessante. Esse mesmo processo que eu estou fazendo aí com esse pé de abacate é justamente o que Paulo está escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 24, na parte A, onde ele diz que nós fomos cortados do natural zambujeiro e enxertados na oliveira verdadeira. Zambujeiro é a ramificação da oliveira. É uma parte da semente brava, que não produz um azeite como a oliveira verdadeira. Se você não sabe, a oliveira é a planta da azeitona, que produz o azeite, né, de oliva, né? E você deve conhecer. Se você não conhece, você lembrou agora. Então ele tem essa parte da oliveira brava. E é feito justamente desse modo. Eles cortam uma parte da oliveira boa, tira, e corta o zambujeiro, faz o corte como eu estou fazendo aí, e enxerta o zambujeiro na oliveira boa, na oliveira original. E então essa oliveira passa a seiva para o zambujeiro produz um azeite verdadeiro. Então você também em Cristo Jesus, você se torna desse jeito. Ele enxerta você. Ele te enxerta. Você, quando aceita Jesus, quando você se volta para o seu Criador, você está sendo enxertado na oliveira verdadeira que é Cristo. Paulo está falando aqui do povo judeu, né? Do povo judeu e dos gentios. E diz que tanto um contra o outro tem o mesmo valor perante Deus. E todos eles precisam se arrepender, precisam se voltar para Cristo para ser salvo. E você foi enxertado, você tem direito de ser enxertado. No pé de abacate que eu estou fazendo, no enxerto aqui da oliveira, né? Eles produzem antes do tempo. Por exemplo, o pé de abacate que eu estou fazendo essa enxertia, ele produz normalmente com 6 anos. E desse jeito, ele vai produzir com 2 anos e meio a 3 anos. Ele vai produzir antes, né? Ele vai dar fruto antes do tempo. Vocês me entendem? Aí você vai falar, eu não sou oliveira, né? Mas nós não produzimos frutos bons, né?
Mas nós enxertados em Cristo, você enxertado em Cristo, você vai produzir coisas boas para as pessoas que estão ao seu redor, vai produzir coisas boas na sua vida também. E eu te convido a você se deixar. E ser cortado dói, né? Ser cortado é deixar, você viu aí, tem que deixar alguma coisa aparentemente vai ser perdida, aparentemente, mas nós vamos estar ganhando. Paulo ainda continua falando, livro de Romanos 6:22, ele diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha só, libertados do pecado, né? E feitos servos de Deus, nós temos nosso fruto para a vida eterna, como o apóstolo Paulo diz. E ele diz mais ainda, Romanos 7:4, assim também, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Sabe, nós estamos mortos para a lei e nós estamos vivos para a graça, para Jesus Cristo. Esse outro aqui é Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentro dos mortos, Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluias. E para a gente fechar, eu quero dizer o seguinte: nós somos conhecidos pelos frutos. Árvore boa produz frutos bons, árvore má produz maus frutos. Mateus 7:17. Então eu quero profetizar nessa hora, mesmo que você não se considere assim, você é uma árvore boa, você vai produzir frutos bons. Talvez você que me escuta tenha dado trabalho para sua mãe, para o seu pai, tem dado trabalho para sua esposa, né, no alcoolismo, nas drogas, mas eu quero profetizar sobre a sua vida que você é um fruto bom. Você foi enxertado, você vai ser enxertado na videira verdadeira, que é Cristo, e você vai produzir frutos bons, coisas boas na sua vida. Uma outra hora eu vou voltar e vou mostrar esse pé de abacate já, né, com as suas folhas, com a sua nova ramificação. E é isso que acontece. Talvez você tenha pesado assim, o reino, mais uma vez eu te falo, como algo que vai trazer perda para a sua vida, mas na verdade vai trazer benefício para a sua vida. Se você se render a Jesus, Ele vai fazer acontecer o que é bom na sua vida. Mesmo que aparentemente algumas coisas tenham que ser tiradas, mas Deus é poderoso para nos restituir 7 vezes mais. Se entregue ao Senhor Jesus, se entregue ao Rei de toda a terra. Faça a vontade desse Deus nessa terra. Ele faz conosco, Ele nos molda, Ele molda o nosso caráter, Ele molda a nossa vida. Sabe, ele age na nossa vida assim como você está vendo nessa imagem. Ele vem com a sua forte e poderosa mão. Nós somos como vaso na mão do oleiro. O oleiro pega esse vaso e ele vai fazer esse vaso produzir, vai fazer esse vaso, vai construir esse vaso novamente. Esse vaso vai ser restaurado, como diz o texto de Jeremias 18, onde Deus manda Jeremias descer à casa do olheiro e diz que lá vai falar com ele. E ele vê o olheiro fazendo um vaso aparentemente muito bonito. Ele constrói aquele vaso ali no torno, né? Talvez você saiba do que eu estou falando. E ele vai construindo aquele vaso. Chega um determinado momento que o Senhor quebra aquele vaso. E Jeremias fica espantado, né? Mas o texto vai dizer: não tem poder o olheiro sobre o barro, né, para poder quebrar e fazer de novo, para construir um novo vaso. Deus tem esse poder, né? Talvez você foi quebrado por ele de alguma forma, se sente quebrado nesse momento, né? Sente que
Você está sendo trabalhado por Deus, mas eu quero dizer para você nessa hora, fique na posição que você está. Seja trabalhado pelo olheiro, seja trabalhado por esse olheiro, que ele vai fazer de você um vaso novo. O mesmo vaso, mas uma nova criatura. Assim como uma enxertia, o mesmo pé de abacate. Foi o mesmo pé de abacate, eu só cortei a ponta dele, porque eu, nesse caso, posso representar o Criador fazendo com a criatura, né? Dessa forma. De um jeito que talvez ele não esperava, de um jeito que você talvez não esperava, mas Deus está trabalhando na sua vida dessa forma. Ele chegou, ele quebrou você e está te fazendo de novo. Curta, compartilhe, deixe o seu like e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.